começamos nós. Estamos dentro da série de estudo que nós estamos vendo sobre a cruz, sobre sua significância, sobre o que ela representa dentro da nossa caminhada cristã, né? Não como o primeiro símbolo cristão. O primeiro símbolo. Vocês lembram qual é o primeiro símbolo cristão? E vocês lembram o nome do peixe? Ictus, né? O primeiro símbolo cristão é o peixe. A gente tem aquele que parece um P com um X embaixo, né? O Chi-Rho, né? As letras gregas, né? Então, o cristianismo teve alguns símbolos anteriores, mas a cruz se apresenta como, acho que o mais significativo dos símbolos cristãos. Dentro desses símbolos, a gente percebe, então, um sinal de revelação de quem Deus é. Então, antes de começar, ou do plano que Deus tem para a nossa vida. Então, antes de começar a falar sobre o que a cruz significa, nós vamos falar um pouquinho sobre revelação, sobre como Deus se revela. E para isso tem, olha que bonitinho, que cenário bonito, né? Não é a Serra da Estrela, é uma imagem aleatória, tá? Mas é uma imagem bacana, né? Uma paisagem bonita, tal. E a partir dessa imagem tem uma definição teológica que é essa definição: Deus abscôndito. Já ouviram falar disso? Não? 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 Já ouviram falar disso? Não? É que nós olhamos para a revelação de um modo diferente. Nós olhamos para um Deus grande, bem conhecido, soberano, criador de todas as coisas, e que onipresente, onisciente, onipotente. Mas quando a gente aprendeu que Deus é assim e tal, mas quando Deus começa a aparecer, não era assim, ou pelo menos não é que Deus não era assim, é que não se sabia como ele era, né? Então, quando começa Deus no seu relacionamento com um homem, ele precisa se apresentar, né? Tudo bem que com Adão a caminhada era assim, mas se você for parar para pensar com Abraão, Abraão precisou conhecer quem era esse novo Deus que nem nome tinha. E dentro dessa ideia, então, de revelação, é o processo de revelação de Deus. Então, Deus abscôndito é isso, é um Deus que não se revela plenamente, mas que a gente consegue conhecer. E a gente não conhece 100% de Deus, né? A gente não consegue conhecer Deus na sua totalidade. A gente não consegue nem mesmo entender algumas coisas como eternidade. A gente tem dificuldade em entender alguns conceitos como eternidade. Então, conhecer Deus na sua plenitude não é possível. Mas a gente tem um bom tanto de Deus que é revelado. Abscôndito é isso. É que a gente não consegue... a gente consegue conhecer uma boa porção e mais. Do que a gente não conhece de Deus, Deus já revelou que é harmônico com o que a gente conhece. Entendeu? Então, quando a gente diz, por exemplo, alguma característica de Deus. Deus é onisciente, ok. O que a gente não conhece de Deus, onisciente significa que sabe todas as coisas. Então, da porção que a gente não conhece de Deus, da porção ainda não revelada de Deus, não há nada que ele também não saiba. Deus é bom? Deus é bom. Então, a bondade de Deus naquilo que a gente ainda não conhece, naquilo que ele ainda não revelou, também é boa. Entendeu? Ainda que a gente não conheça, as características de Deus não mudam, né? Mas aí a gente também, então, consegue perceber a Deus nas coisas, na revelação, ou, como diz o Salmo 19,
Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Agora você entendeu o porquê do cenário, né? Então, ao olhar para, por exemplo, um cenário como esse, ao olhar para a criação, ao olhar para a natureza, ao olhar para tudo, a gente consegue perceber a presença de Deus. E aí aqui responde, inclusive, uma brincadeirinha que se faz. Quer ver? Imagina alguém, não é difícil imaginar isso, mas imagina alguém em algum lugar do mundo que nunca ouviu falar de Jesus, certo? Essa pessoa nunca ouviu falar. Portanto, ela não pode crer em Jesus. Nunca ouviu falar. Portanto, dentro da sua ignorância, ela não poderia ser condenada, certo? Tá certo a minha lógica? E a partir disso, então, se eu nunca evangelizar ela, portanto, ela não pode ser condenada, portanto, ela automaticamente salva está. Tá certo isso? Não sei. Vamos ver. Abram suas Bíblias aí, vejam o que diz Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo... Então, peraí. Coisas invisíveis da criação do mundo... Tanto o seu eterno poder como a sua divindade... Ok. Se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, mesmo a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela, através da criação, consegue perceber a presença de um Deus e consegue perceber a criação manifesta, por isso ali, né, anunciada a obra das mãos de Deus. Talvez não saiba o tetragrama, talvez não saiba o nome, ou toda a história, mas ela consegue perceber a necessidade da existência de um Deus para tudo. E aí? Para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, inexcusáveis. Ou seja, não tem como se declarar sem... né? Eu nunca ouvi falar de Deus, eu não tinha a menor percepção da presença ou da existência de um Deus. Não. Noutra versão... Ao perceber, como diz a outra versão? Noutra versão, só para... Sim. Porque ajuda às vezes. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, a criação demonstra a presença de Deus, portanto, não há como não perceber. E se você for parar para pensar, qualquer ajuntamento humano, em qualquer lugar do mundo, por mais isolado que seja, sempre ali se teve uma consciência de divino. É ou não é? Por mais diferente que seja, sempre ali se teve uma consciência de divino. Então, a construção da revelação, a construção do mundo, ou a complexidade do firmamento, né? Aquele monte de luzinha no céu que nunca cai, como o sol se esconde todo dia e nasce no outro dia, né? Essas coisas revelam um poder maior que bota as catracas para funcionar. Se você montar uma máquina, a máquina funciona bem, mas precisa de uma coisa para começar o impulso inicial. Esse empurrão inicial que bota as catracas para girar é o poder de Deus, né? E não só bota para girar, como mantém girando, né? Então, Deus não atua só na criação, mas também na manutenção das coisas firmes, né? Das coisas funcionando. Isso é um dos argumentos da criação, da revelação geral. Então, são momentos em que a gente consegue perceber a existência de Deus sem precisar olhar para as Escrituras. Mas a gente tem também no processo de revelação a revelação específica. Aí sim, essa que está na mão de vocês, né? Então, a Bíblia é a revelação de quem Deus é, mas é a revelação específica de quem Deus é, certo? Não quer dizer que fora da Bíblia a gente não consiga perceber a Deus também, ok? Então, a teologia separa isso em dois campos bem claros. Revelação geral e revelação específica ou especial. E aí, as Escrituras. Legal? Muito bem. Então, a gente tem essa revelação geral, essa revelação específica,
E na revelação geral, na revelação específica, a gente tem, dentro da criação, a gente tem alguns lugares. E aí eu separei um lugar. Que lugar que é esse? É o Sinai. Isso mesmo, né? Que se eu fosse dono da língua portuguesa, eu ia mudar para Monte Sinai. Né? Fazia mais sentido, né? Monte Sinai. Esse é o Sinai. E aí ali do lado tem 4 versículos. Por que eu coloquei Mateus por extenso e todos os outros só a sigla? Sabe por quê? Porque eu também não sei. Coisa na minha cabeça. Então eu coloquei o Monte Sinai, por quê? Porque é onde Deus mora, certo? Pelo menos um tempo. Acampou por ali, né? Acampou por ali. Mas vamos ver o que diz o Salmo 95. Acharam aí já? Vocês já estão engatilhados, né? Vocês são rápidos, né? Então vamos lá? Eu trouxe aqui, para quem não trouxe Bíblia, não tem problema. Salmo 95:4 diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Então, lá do alto, né? Lá está Deus, lá no mais profundo do mar também está Deus, ou seja, é a ideia da onipresença de Deus, né? O homem não consegue fugir dessa presença de Deus. Lá no alto do Sinai, inclusive. Salmo 121:1. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Pergunta o salmista, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Né? Então, toda aquela criação, todo aquele firmamento, ele relembra dessa ideia do monte, que é, inclusive, um dos jeitos, um dos atributos de Deus, uma das formas de chamar a Deus. É muito comum chamar de Altíssimo, né? Que está no alto, e que é alto. Êxodo 24:12 já é, aí já falando especificamente do Sinai, já é Deus chamando Moisés para dividir ali um cafezinho. Né? Suba o monte, venha até mim, disse o Senhor para Moisés. Né? E aí, inclusive, recebeu, não era um iPad, mas recebeu um tablet. Pois. E teve ainda que fazer um download. E depois tiveram que fazer um upgrade, porque ele quebrou, né? E não foi só Moisés que subiu o monte, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Mas não é o Sinai, tá? Esse monte que Jesus subiu não é o Sinai, mas subiu. Né? Se assentou ali, e ali em cima do monte, em Mateus 5, Jesus faz o que provavelmente é o seu mais famoso sermão, chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, né? Onde ele fala dos bem-aventurados, as bem-aventuranças de Jesus. Está ali. Mas também não é a única oportunidade em que Jesus sobe o monte. Tem um outro monte que ele sobe. Vamos ver se vocês conhecem o outro monte? É o Gólgota. E Gólgota significa caveira. Por quê? Porque as pessoas morriam por lá. Não é por isso não. É porque tem uma caveira. Vocês conseguem ver ali uma caveira? É que eu não quero apontar, porque senão... É aquelas coisas que, sabe, quando você aponta, todo mundo... Estava ali, é verdade. Conseguem ver aqui, ó. É a mesma imagem, tá? Sobreposta, tal. Mas, ó, os olhos, o nariz, aqui os dentes. É lógico que você faz um exercício de... né? Então, não é esculpido, mas é uma formação ali no lugar. E mais, do tempo de Jesus para agora tem 2000 anos. O lugar já era conhecido como uma caveira. Então, né? Então você tem ali... Mas é uma construção. É um lugar em que Jesus sobe. Esse é aí está desfocado, que vem a projeção. Mas é o lugar em que se dá a cruz. E aí começa a aula de hoje. Porque tem a revelação através da construção, do mundo, do firmamento. Tem a revelação através de Deus se apresentando, Deus apresentando seus atributos. Tem a revelação de quem Deus é, através de construir para si uma nação. E aí, quando nós olhamos hoje para a Bíblia, quando nós olhamos para a atuação de Deus, nós olhamos sempre para um Deus grande. Eu volto nesse ponto.
a gente precisa lembrar que Deus começou com um casal que nem casa tinha, morava no quintal, no fundo da casa do sogro. E é verdade, né? Começa assim. Começa no fundo da casa. Abraão não morava na sua casa. Ele morava na casa do sogro. Deus destaca um casal que morava no fundo da casa do sogro para, a partir dele, começar a montar a sua nação, o seu povo específico. E a partir dali começa a criar a sua nação. Né? A criação não começa ali, mas a nação do Senhor começa ali. É ali que ele começa a instituir um povo para o seu. Né? A gente tem toda a revelação antes, mas quando Deus começa a instituir uma nação para si, é através de Abraão. Ali começa Deus a se revelar de modo muito mais específico. E começa de um jeito que não faz nem sentido. Porque ele escolhe para criar uma grande nação, muito numerosa, com 2 velhos que não tinham filho. E que já não podiam mais nem ter. Né? Por quê? Porque é isso mesmo. A gente olha... Nós, na nossa incredulidade, nós criamos respostas para coisas que não são ditas. Por exemplo, quando você pensa em um juiz, você pensa em alguém... Você não pensa em nenhum atributo físico, né? Não. Mas quando você pensa em Sansão, você automaticamente pensa em atributos físicos. Fortão, alto. De Sansão, qual é a única característica física que a gente sabe? O cabelo. Agora, provavelmente Sansão era um forte como esse tripé. Magrinho, esquálido. Por quê? Porque a força de Sansão não estava num braço forte. Estava na força que vem do Senhor. Se Sansão fosse bombadão, fortão, como a gente imagina, todos os outros iam olhar para Sansão e dizer, tá aí a força dele. Só que a gente não para pensar nisso. Aí quando você vai ler com calma, você olha assim, como que Dalila apreende Sansão? Você já viu como é que Dalila segura Sansão? Depois eu vou deixar para vocês de tarefa, então depois você vai ver. São várias tentativas. Aí ela fala assim, você me enganou. E ele não percebe que ela está querendo amarrar ele. Tem uma hora que ele fala assim, eu preciso se me atarem com 7 fios de linho de um tecido que nunca foi usado em uma roupa, aí eu perco a minha força. 7 fiozinhos vai segurar um bombadão? Não, né? Mas por que Dalila faz? Porque ela fala, não, esse magricela chassi de grilo aí, né? Deve dar para segurar. Tem várias coisas. Se me prenderem com 7 cordas de um arco, de arco, né? O fio do arco, se me segurarem com 7 cordas de arco, aí eu perco a minha força. Então, a força de Sansão era tão fora da lógica que provavelmente Sansão era bem magrinho, bem fraquinho. E aí, quando precisava ser forte, a força vinha do nada. E também não acho que ele virava tipo o Incrível Hulk, sabe? O Bruce, né? Que é magrinho normal e daí vira grandão verde. Não. Sansão não era verde, ou pelo menos não. Mas ele também não ficava musculoso, né? Ele apenas tinha força e uma força descomunal. Então, estou pegando um exemplo de Sansão. Raramente a gente vê características físicas descritas na Bíblia. Algumas têm. Por exemplo, qual era a cor do cabelo de Davi? Eu imagino que eu fosse loiro, mas não faço ideia. Ele era ruivo. Sabe por quê? Eu também não sei, só sei que a Bíblia descreve que Davi era ruivo. Né? Essa é uma característica. Davi é descrito como ruivo, certo? Ok. Como era a rainha de Sabá? Ela era... Agora, ela tem uma característica muito interessante. Quando a gente vai olhar Cantares, tem uma característica que eu acho preciosa dela. Né? Ela é descrita como que ela tinha um sorriso muito lindo. Não lhe faltava dente nenhum. Aí eu pergunto o seguinte, se
ela é descrita como não faltando nenhum dente, você imagina como era o sorriso das outras, né? Porque é uma característica que vai puxar, né? Então, se o diferencial dela era ter todos os dentes, imagina Era um agrafo, né? Não era um sorriso. Não... o sorriso das outras devia ser um agrafo. Né? Então, algumas vezes a gente não percebe algumas coisas e a gente inventa. Como, por exemplo, a estética da imagem de Sansão. Isso é uma invenção, uma convenção que a gente faz, que quando a gente vai analisar numa segunda camada, a gente perde, a gente percebe que a gente perde, inclusive, ali a manifestação de Deus, ou da presença de Deus. Porque ver um magrinho, como feito pelos palitos de uma espetada, ser um homem capaz, forte o suficiente para mover, por exemplo, uma roda de moinho, aí você fala assim, não, realmente, Sansão tinha sua força no Senhor. Então, mas é que é mais fácil ser incrédulo, né? Buscar a lógica. Né? Então, dentro do Gólgota, a gente percebe uma revelação, uma revelação que é o ponto alto da trajetória de Cristo. Quando nós vamos olhar para... Nós comemoramos muito o Natal, não tem problema nenhum comemorar o Natal, está ótimo comemorar o Natal, pode comer, eu ia fazer uma expressão que só faz sentido no Brasil, pode comer peru no Natal. Não, o brasileiro come peru no Natal. O que um português come no Natal? Bacalhau. Pode comer bacalhau no Natal, pode dar presente para o filho, pode dar presente para o pastor Alan, não tem problema nenhum, tá? Não é pecado, aliás, não dar presente para o pastor Alan no Natal é pecado, vai que cola, né? Então, não há problema. O problema é que nós precisamos manter o foco. Natal é importante, mas a grande festa, a grande celebração, a grande obra cristã é a Páscoa. E mais, pode comer chocolate na Páscoa? Pode. Que mais? O que mais vocês comem na Páscoa? Não, tem, como é que é? Bilharacos. Não, isso é Natal. É o quê? Natal. Ah, é no Natal? Ah, tá. É o quê? Folar. Pode comer folar? Pode. Mesmo com o ovo ali, é estranho? Claro que é estranho. Mas pode. Pode comer folar. Pode comer o que mais? Amêndoas. Pode comer... Então é a graça de comer amêndoas se tem chocolate. Mas tudo bem, não importa. Pode comer. Não tem problema nenhum. Né? Pode comer chocolate. Pode comer chocolate. Aliás, Páscoa em Portugal é muito estranho. Vocês já viram que tem umas galinhas de chocolate? No Brasil, ou é coelho ou é ovo. Que tem tudo a ver, né? Ovo e coelho. Né? Agora, galinha de chocolate. O que galinha e ovo tem a ver? Não importa, é chocolate, come igual. Pode, não tem problema. A questão é o valor que a Páscoa tem. Tá? O valor que é na Páscoa cristã, a grande obra de Cristo. Né? É ali que acontece a grande revelação. E aí, para entendermos o significado da cruz e do momento de Páscoa cristã, nós precisamos entender que a cruz ela revela, então, plenamente a glória de Deus em 4 aspectos. Se Cristo tivesse vindo, mas não tivesse passado por esse momento, nesse lugar, em vão teria sido na sua vinda. E aí, nós olhamos para esse lugar e vemos 4 revelações. 4 apresentações de quem Deus, do plano de Deus. Então, eu comecei mostrando o firmamento, comecei mostrando a natureza, comecei mostrando a criação, e dizendo que ela revela quem Deus Pai é, o Criador. Mas é aqui que nós vamos perceber quem o Filho é e por que o Filho se mostra. A cruz revela a glória de Deus. Vamos ver por que eu estou afirmando isso? Abre lá, João 17:1. Não, João 12, 23. São 3 versículos. Então Jesus, muito educado, recebe uma visita, recebe um pedido de visita. Uns gregos queriam ver ele. E aí Jesus fala, desculpe, minha agenda agora está um pouquinho mais ocupada. Eu não vou poder recebê-los, porque é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Tá? Então, talvez aí na sua Bíblia
o título do comecinho desse trecho diz, né, gregos procuram Jesus, alguma coisa assim, não diz assim, né? E aí ele fala assim, então, desculpe, não vai dar. E aí ainda bem que o grego fala assim, mas podemos marcar para depois, então? Ele vai falar, então, só segunda agora, né? E até domingo eu tô ocupado. Podemos marcar para segunda, pode ser? Né? Então, chega a hora da revelação. Então, o ponto alto da revelação de Jesus é nesse momento. Né? Começa ali. João 13:30, você já está em 12, um pouquinho para frente, diz que aí começa, né, o turbilhão, começa a acontecer as coisas, e aí chega o ponto, está chegando o final. E aí diz que Depois que Judas... Jesus agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. E aí, então, quando Judas sai, ele fala assim, agora está pronto, ou agora a catraca começa a rodar. Agora o plano começa a tomar força, né? Porque até então era ato preparatório. Até então era Jesus preparando o caminho. Ali é o momento que Jesus fala, agora é deixar a coisa acontecer. Porque agora já não depende mais dele, né? Agora depende de Judas ir cumprir a sua parte, agora depende dos romanos cumprirem a parte deles, né? E aí vai acontecendo. E a partir agora foi glorificado o Filho do Homem. Agora eu já me entreguei. É só deixar acontecer. Né? E aí, João 17:1. Então veja. João 17:1 diz... É Pode. chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Aí é o ponto alto. Então veja, isso não foi por acaso, porque o primeiro dos versículos ali mostra que já estava planejado. Não foi, não é apenas Jesus o que atua, mas toda o entorno atua, e a gente vê isso, vê que Jesus já tinha consciência disso, porque antes das coisas acontecer, Jesus já demonstra que já sabia que ia acontecer e, portanto, aceita que isso aconteça em João 13, do 30 ao 32. E aí é quase está consumado no 17:31. Então, a glória de Deus é revelada em Cristo Jesus, onde? Ali no momento da cruz. Aí você vai dizer assim, mas quando Jesus nasceu, a glória de Deus não se manifestou ali? Não apareceu um anjo para os pastores e tudo mais? Mas não é a plenitude da glória. Não é... A plenitude da obra de Jesus está na cruz. Mas quando ele multiplicou pães e peixes, não é uma manifestação da glória? É uma manifestação da glória, mas não é a plenitude dessa manifestação. Mas quando... Em qualquer outro momento que você pense da história de Jesus, que não se remeta à cruz, é uma pré-manifestação da glória. A glória do ministério de Jesus é revelada efetivamente na cruz. Não quer dizer que os atos antes não sejam importantes, não quer dizer que os atos de antes não tenham seu valor, mas nada é comparável com o valor que a cruz tem. Entende? É por isso que 2 ou 3 semanas atrás, quando a Isabel, que é uma professora muito melhor do que eu, perguntou assim, mas nós não vivemos ainda a graça de Deus? Eu respondi, sim, nós já vivemos a graça de Deus. Mas eu respondi, mas não, nós ainda não vivemos a graça de Deus. Nós estamos muito mais no João 12 do que no 17. Nós vivemos uma porção da graça de Deus? Com certeza. Com certeza. Quem tem uma caminhada com Deus tem tranquilidade de dizer que sobre a sua vida Deus já manifestou graça. Mas nós não chegamos nem perto da graça manifesta de Deus no dia que a gente chegar no céu. Então nós estamos em processo de. Esse processo nós chamamos de um processo de santificação. Estamos chegando perto da graça. Né? Um dia nós veremos a totalidade, e aí não será um Deus abscôndito, será um Deus plenamente revelado, mas ainda estamos em processo de conhecer e de experimentar a glória de Deus sobre a nossa vida. Mas a cruz não revela só a glória de Deus.
Não para na revelação da glória. A cruz também revela a justiça de Deus. Também revela a justiça de Deus. E aí eu acho que é um versículo só, isso mesmo. Romanos 3, 21 a 24, é uma porção só, né? Uma paraxá apenas. Por que ela revela a justiça de Deus? Porque é uma balança. É justiça. O símbolo da justiça é sempre uma balança. Com a espada na outra mão. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado de punir os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É como se fosse o seguinte, eu acho essa ilustração legal. O pai diz para o filho, se você fizer isso, você vai tomar uma chinelada. E aí, o filho faz. O pai fala, era para não fazer, certo? Certo. Se fizesse, o que ia ser? Uma chinelada. Certo? Certo. Então tá bom. Então, e aí o pai levanta o braço e dá uma chinelada no próprio braço. Aí o filho, já assim, né? Ué, não doeu? Eu nem senti. Aí fala, pois é, mas eu dei a chinelada, mas eu dei a chinelada em mim mesmo. O filho faz o ato errado e o pai dá a chinelada nele mesmo. Ué, o filho não fez errado? Fez. A punição para quem fizesse errado não era uma chinelada? É. Então, só que ao invés de você levar a chinelada, quem vai levar a chinelada sou eu. Eu não descumpri. Eu falei que se fizesse errado, eu ia dar uma chinelada. E eu dei uma chinelada. Entendeu? A justiça de Deus é manifesta nesse ponto. De que há um pecado, precisa ser pago o preço, aí Deus fala, ok, então, se precisar pagar o preço, eu pago esse preço. Ah, mas a dívida não é minha. Tudo bem, mas eu pago esse preço. Quando nós olhamos as manifestações anteriores à cruz, nós vemos que a ira de Deus se aparcou, né? se amansou, se abrandou a ira de Deus. Mas ela é paga, ela é revelada na cruz por meio de Jesus. Então a cruz nos revela a justiça de Deus. Então, ela revela a glória de Deus e a justiça de Deus. Mas também não para aí. Tem mais duas características. A cruz também revela o amor de Deus. Romanos, eu não sei o que ele gosta, eu não ouvi, mas tudo bem. Romanos 5:8 vai dizer, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Então, é o exercício do amor de Deus revelado na cruz. Porque nós, na condição de pecadores, seria totalmente ilegítimo de Deus que se afastasse de nós, que pesasse sobre nós todo o peso do pecado. Aí ele fala, ok, mas eu deixo de lado esse direito que eu tenho por um exercício de amor. Não significa que se Deus deixa de lado sem cumprir, seria injusto. Por isso que ele cumpre em Cristo Jesus. Mas ele faz isso por um exercício de amor. Certo? Então a cruz revela essa substituição, né? Não é substituição, tem um termo correto. Não. Tem um termo teológico que fugiu agora. Hã? Não é propiciação. Não. Daqui a pouco vem. Mas Deus manifesta, então, o seu amor quando ainda éramos pecadores. Né? A cruz revela essa característica do amor de Deus. E, por fim, a cruz revela a sabedoria de Deus. Ou seja, que desde o começo o plano já estava estabelecido e que desde o começo isso já se sabia que ia acontecer. Diz ali em 1 Coríntios 2, 4 e 5, diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus.
Por que eu trouxe isso? Porque nós esquecemos, quando a gente pensa na cruz, de novo, usando lá a ideia de Sansão, quando nós pensamos na cruz, automaticamente quem vem na nossa cabeça? Jesus. E a gente acha que a cruz de Jesus também tem um monte de imagem errada do que é a cruz. A gente acha, por exemplo, que a cruz era alta. A cruz era extremamente baixinha. A gente acha que a cruz de Jesus era uma cruz especial. Não era, não era. Jesus não foi nem o primeiro, nem o último crucificado. Não tinha nada de bonito naquela cruz, não tinha nada de especial. A plaquinha que foi colocada lá, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, tudo bem que era diferente, mas colocar uma placa com o pecado da pessoa era extremamente... o crime da pessoa era extremamente comum. Tá? Era praxe, tanto que se você olhar nas escrituras, ninguém estranhou ter a placa. Não gostaram do que estava escrito, mas ter a placa ninguém estranhou. Era normal, colocava lá. Afinal de contas, ninguém precisava também saber qual o crime de todo mundo, né? Então colocava lá para revelar por que a pessoa tinha... É o caráter pedagógico da pena, né? Você revela por que a pessoa está sendo punida, né? Quando nós olhamos os dois ladrões, né? Um fala assim, você não é o filho de Deus, Todo-Poderoso? Desce daí. Parece que a cruz é 3 metros de altura. Não, não, gente, sem brincadeira. A cruz, se tivesse 10 centímetros além do chão, é muito. Por quê? Porque o romano, ele pregava justamente a pessoa muito próxima do chão, para a pessoa ter a sensação de que está perto do chão e que é fácil descer. Isso é um elemento de tortura, inclusive, né? E aí ele fala, você não é o filho de Deus Todo-Poderoso, tal? É um passinho, você está no chão. Desce daí. Lembra que o ladrão fala isso, né? E o outro fala, mano, fica quieto aí, porque nós merecemos estar aqui, você não sabe nem o que você está falando. Né? E por que a cruz era tão baixinha? Porque normalmente quem ia para a cruz era aquele que tinha cometido algum crime bem repulsivo, bem reprovável, e eles eram baixinhos para que as pessoas pudessem passar ali e se vingar. Então o cara estava amarrado lá porque tinha cometido algum crime, né? Um ladrão, por exemplo, estava amarrado ali. A pessoa que tinha sido vítima do ladrão passava lá e esbofeteava, nem que fosse o corpo, ou ele agonizante ali, né? Passava lá, esbofeteava, cuspia, xingava. Lembra que fizeram tudo isso com Jesus enquanto ele estava carregando a cruz? Também não tem nada de especial. Isso se fazia com qualquer criminoso punido. Tá? Então, é lógico que nós olhamos para essa cena e dizendo assim, nossa, olha o que Jesus passou, caramba, olha que pesado pelas coisas que Jesus passou. Ok, nós achamos isso pesado porque nós sabemos que ele era inocente. Nós sabemos que ele fez isso por amor. Nós sabemos que ele fez isso porque era nosso lugar que estava ali, por amor ele nos substituiu. Agora, isso não tem nada de inovador. Você vai dizer assim, mas como é que eu vou saber então que outros passaram por isso? Como é que eu vou saber então que Jesus realmente poderia ter passado por isso, ou passou por isso, e isso é especial? Que diferença faz? Quando eu olho para Jesus, agora eu vou ser sincero e talvez temerário nisso. A história de Jesus não é em nada diferente, em nada não. A história de Jesus poderia ter passado com qualquer outra pessoa. Da época de Jesus, muitos outros... O que eu quero dizer é o seguinte. Na época de Jesus, muitos outros judeus por ali se levantaram, muitos outros judeus foram considerados culpados, muitos outros judeus foram punidos com segundas intenções, muitos outros judeus foram crucificados, muitos outros judeus foram escorraçados em praça pública, muitos outros judeus foram condenados por Roma. Entendeu? E como é que a gente sabe, então, que Jesus... como que a gente tem essa firme convicção de que Jesus era realmente Filho de Deus? Como que a gente... Não faz sentido. E por que eu estou dizendo isso? Porque realmente não faz sentido. Não faz sentido para a sabedoria humana. O que os 3 versículos de Coríntios está dizendo é isso. Se você for procurar elementos racionais da história de Jesus, você vai achar pontos que vai dizer assim, não faz sentido.
Isso pode ter sido uma mentira. Ou a história de Jesus até pode ser verdade, mas ele pode não ser o Filho de Deus. Na nossa mentalidade, num exercício racional, isso é possível. E isso é tão possível que tem pessoas que pensam assim. Você não conhece ninguém que não crê em Deus? Conhece ou não conhece? Conhece. E essa pessoa, talvez do modo mais honesto possível, realmente crê. Ou realmente não crê. Né? Ela encontra uma lógica. Deus existe? Alguém tem dúvida que Deus existe? Aí ele fala assim, então prova que Deus existe. E você não prova. Não prova. Por quê? Porque Deus não está aqui para provar. A regra do jogo é outra. A regra do jogo é outra. Hebreus 11:1 diz que a fé é o quê? Firme fundamento do quê? Do que não se vê. Na hora que Deus for provável, ou seja, que se possa provar quem Deus é, você acabou de matar a fé. É o elemento da fé que mostra a nossa certeza, a nossa convicção. Quando nós colocamos toda essa história, o que eu quero demonstrar para vocês é isso. Toda essa história, ela, por mais fática que ela seja, ela tem um elemento ali chamado fé. Quem realmente conhece a Jesus, quem tem uma caminhada com ele, não tem dúvida de quem Jesus é, da sua ressurreição, da sua presença, do seu atuar sobre a nossa vida. Quem tem uma experiência com Deus não tem a menor dúvida de quem Deus é. Agora, quem não tem essa experiência tem todo o direito, no sentido de que é compreensível que essa pessoa não tenha esse entendimento. Falta a fé, né? A grande questão é que fé é alcançável, né? Então, se você pedir a Deus fé, ele graciosamente nos dá. Diga. Então, as mulheres foram as últimas a abandonar a cruz. E Sim. as primeiras a chegar ao túmulo, isso é uma manifestação de fé? Com certeza, porque elas tinham a certeza de quem Deus era, né? E de que o plano não tinha cessado ali, né? Inclusive, estava pensando sobre isso essa semana. A gente, às vezes, pensa na sexta-feira e fala assim, mas Jesus precisava ser sepultado rápido, fato, porque já era sexta-feira, estava entrando o Shabá, né? Estava entrando o sábado, então não se lida com mortos no sábado. E a gente não lembra que esse sábado era, inclusive, um sábado de Páscoa, exatamente, era um sábado de Páscoa, era um sábado, né? Não era qualquer sábado, né? Era o sábado de Páscoa, né? Então era um sábado, era o sábado, né? E mesmo assim no domingo, cedinho já estavam lá as mulheres, tipo a Anabela, né? Já com as florzinhas ali prontinhas para trabalhar em cima do corpo, né? Eu não vou fazer essa piada, né? Que até nisso... Não, as mulheres são de facto pessoas, seres muito especiais. Eu não tenho a menor dúvida disso. E muito acarinhados por Deus. De Com facto, certeza. Deus tratou-nos como umas verdadeiras princesas. É verdade. Né? Inclusive, eu acho... Tá, não tem a ver com a aula, mas eu preciso fazer essa colocação. A gente, às vezes, tem usando a mesma ideia de falsas pré-imagens. A gente acha, por exemplo, que uma pré-imagem que a gente tem é de que a Bíblia coloca a mulher como a que não pode fazer nada, né? A mulher não podia negociar, a mulher não podia ser né, uma empresária, não sei o quê. Aí, quando a gente vai olhar a mulher bem-aventurada, fala que ela olhava o campo, ela fazia a negociação, ela comprava, ela vendia, ela que... Aí você fala, mas olhando para a mulher bem-aventurada, a gente olha, mas que capacho que é o homem, né? Que nada que é o homem. Mas tudo bem. Mais uma pré-imagem errada que a gente tem. A sabedoria de Deus, o Deus abscôndido, ele é maior do que a sabedoria humana. A gente não consegue entender plenamente quem Deus é. A grande questão é que aquilo que a gente consegue compreender de quem Deus é suficiente para nós entendermos a nossa natureza pecaminosa, a nossa necessidade de
pedir perdão, de reconhecer essa natureza, a nossa necessidade de pedir perdão, é suficiente para nós compreendermos o papel de Deus no plano de salvação, é suficiente para nós entendermos o papel de Jesus nesse plano de salvação, e é suficiente, Deus se revela suficiente para nós entendermos que não caminhamos sozinhos, mas caminhamos na presença permanente do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, toda a revelação, tudo aquilo que é revelado, Deus é muito maior do que aquilo que Ele se revela a nós. Mas tudo aquilo que Deus revela a nós é mais do que suficiente para nós termos consciência de todo o plano de Deus, de toda a nossa natureza e de todo o relacionamento que Deus, voluntariamente, por amor e por justiça, Ele executa. E o grande ponto de execução do plano de Deus sobre a vida da humanidade se dá sobre a cruz. Por isso que a cruz é o grande plano, o grande ponto da caminhada humana. Quando o calendário é alterado para o nascimento de Cristo, tudo bem, até entendo, não vou nem entrar no mérito dos erros de contagem que o calendário tem, mas se eu estivesse no lugar, eu não ia zerar a contagem da humanidade em antes ou depois do nascimento de Cristo. Eu ia contar mais 33. Eu ia zerar o calendário a partir do momento da cruz. Porque o que tem antes da cruz é uma história, é a esperança de que a cruz um dia chegaria. E o que tem depois da cruz é a certeza do que a cruz significou, né? O nascimento de Cristo é importante? Não há dúvida. Os anos que Jesus passou nessa terra são importantes? Não há dúvida. Mas nada na história chega à importância da cruz. Nem a presença no Sinai, nem a construção do tabernáculo, nem a presença de Deus sobre o povo caminhando para o deserto, nem nenhuma das vitórias que Deus deu ao seu povo, nem a construção, a separação, nem um pé de parreira em que 2 homens precisam carregar um cacho de uva, nada disso é tão glorioso quanto Deus morrendo na cruz por meio de Cristo Jesus. Esse é o ponto alto da caminhada da humanidade. É ali que a história muda. Esse é o grande valor. Então, a cruz traz esses 4 símbolos justamente por causa disso. Para quem não pegou a imagem, foi nesse lugar. Hoje tem lá uma antena de celular. Mas foi nesse lugar onde se deu essa história. Esse é o Gólgota, né? É nesse lugar. A gente não tem dúvida de que esse é o Gólgota, tá? Onde Jesus foi sepultado, tem 2 túmulos de Jesus. Se você for a Israel, você vai visitar 2 túmulos de Jesus. Uns dizem que foi aqui, outros dizem que foi ali. Não sabe exatamente onde era o túmulo lá de José de Arimateia. Tem um monte de coisa que não se tem certeza exatamente onde aconteceu. Mas onde é o Gólgota, disso não se tem dúvida, né? Então Jesus morre na cruz ali. Encerramos por aqui.